E a live de hoje vai tratar sobre esse momento ao qual nós estamos passando após o decreto 515 do governo de Santa Catarina, que suspendeu as atividades não essenciais e assim muitos de nós já estamos dentro de casa junto dos nossos, né? E nós não temos a intenção de falar propriamente da pandemia, mas de como nós podemos aproveitar esse momento junto com os nossos filhos, com a nossa família, com aqueles com quem estivermos. E para começar, eu gostaria de trazer uma reflexão. É necessário que, diante dos momentos vividos, nós paremos para refletir. Como eu desejo passar esses dias? Quais os aprendizados que eu poderia trazer estando mais junto da minha família? Então, isso nos leva a refletir que há inúmeras possibilidades que se apresentam hoje para que nós possamos aproveitá-las. Vamos falar um pouquinho sobre os fatos? A recomendação que se tem é que, dentro da medida do possível, nós possamos nos manter dentro de nossos lares e ainda que se evite o contato das crianças com os avós, principalmente quando em atividades normais. Observem, então, o quanto nós, pais, estamos sendo convidados a exercer a nossa tarefa de tutelares com os nossos filhos. Estaremos em casa quando, em outros momentos, em outras circunstâncias, eles estariam ou na escola, ou com as babás, ou ainda com os avós. E agora somos nós pais que estamos com eles. Se observarmos isso numa perspectiva um pouco mais otimista, realmente de aprendizagem, nós extrairemos frutos muito sustentadores. Quantas vezes nós mesmos dissemos não ter tempo para fazer o que desejávamos fazer com os nossos filhos? Quantas vezes nós tivemos que aproveitar realmente aquela agitação do dia a dia, circunstâncias que se apresentavam para gerar a aprendizagem dos nossos filhos? E agora nós temos esse grande aliado, o tempo, para podermos estar com eles, enxergá-los, ouvi-los nas suas necessidades, no seu modo de proceder e fazer diferente do que vínhamos fazendo naquele piloto automático. Muitos de nós, quando chegava o Natal, dizíamos: nossa, já é Natal de novo. Iniciava mais um ano, cheio de perspectivas, de metas, e quando a gente via, já era Natal de novo. Então, esse tempo, que pode ser curto ou pode ser bastante longo, deve ser encarado por nós como a oportunidade de fazer aquilo que gostaríamos de fazer antes e que não podíamos. Valorizar aquilo que é essencial para nós, olhar para a nossa família na rica oportunidade que temos de transmitir a eles valores que permaneçam, deixar marcas sustentadoras em seu ser. E para tanto, eu hoje lendo uma postagem no Facebook, fiz até um print da tela para podermos refletir sobre isso. Na imagem havia duas bolas dentro de uma lagoa, talvez alguns de vocês devem ter visto. Então dizia assim a descrição da postagem: alguns meses atrás, o filho diz para o pai: pai, a bola caiu na lagoa. E o pai lhe responde: agora não posso pegá-la. Brinca com outra bola. Brinca você com outra bola. E hoje? Hoje, o filho diz para o pai: pai, agora você pode pegar a bola na lagoa para mim? E o pai responde: só se for agora, vamos brincar juntos? Olha só a oportunidade que nós pais estamos tendo de aproveitar o dia a dia com os nossos filhos, de nos conectarmos com eles. E baseado nisso, eu trago um trecho desse livro, O Cérebro da Criança, que é um livro muito bom, nós utilizamos na prática do coaching infantil e de pais. E numa das conclusões do livro, ele vai nos dizer assim: não é sua responsabilidade evitar todos os erros, nem retirar todos os obstáculos da frente dos seus filhos.
Ao contrário, a sua função é estar sempre presente e conectar-se com eles durante os altos e baixos da jornada da vida. Estamos falando em conexão, conexão familiar, o resgate dessa conexão, muitas vezes perdida pela correria e agitação do dia a dia, por discordâncias de ideias, por atribulações, e que agora, estando todos juntos, nós precisaremos encontrar formas de nos comunicarmos melhor, de convivermos melhor e de gerarmos um no outro melhores efeitos, resultados. Nós sabemos que a família é um sistema. Quando uma dessas engrenagens ela se movimenta, ela altera um pouquinho todo esse sistema. Cada um reflete no outro, dentro de seu lar, dentro de sua família. E para falar em conexão familiar, vamos falar de empatia. Empatia que não é só simpatia. Simpatia está muito relacionada a laços de afinidades. Quando pensamos igual, agimos igual, né? Temos os mesmos interesses, mas o que nós queremos falar em conexão é realmente gerar essa empatia dentro de nossas casas, dentro do ninho doméstico, da nossa realidade ali entre as quatro paredes. E como se realiza essa empatia? No que ela consiste? Nós vamos ver que a empatia ela está relacionada muito ao ouvir, ao se colocar no lugar do outro, mas não no sentido, se fosse eu, não faria desse jeito, eu faria daquele. Empatia não faz isso. Empatia diz para nós nos colocarmos na experiência do outro. Se eu fosse meu filho com 4 aninhos, realmente, não o meu filho com a experiência dos 40 anos que tenho. Se eu fosse o meu filho dentro desse novo contexto, dessa nova geração, como eu gostaria que meu pai agisse comigo, que exemplos eu gostaria que ele deixasse para mim, que promoção de novas atitudes, que inspiração, que oportunidades eu gostaria que ele me gerasse para que eu pudesse me desenvolver, como eu gostaria que ele me ensinasse a lidar com as atribulações da vida, com os momentos difíceis. Esta é a oportunidade de nós gerarmos essa empatia, de nos colocarmos na condição do outro. E na condição do outro significa tentar enxergar com os óculos dele e não com os nossos óculos na posição dele. Espero que tenha ficado um pouco claro a condição da empatia, porque ela é fundamental para gerarmos a conexão. E nós falamos tanto em conexão, em aproveitar estes dias, estes momentos, como realizá-la. Mais do que dar respostas ou criar momentos, que nós possamos fazer perguntas e aproveitar os momentos e as respostas. Por exemplo, o que seu filho sabe sobre coronavírus? Você entende as razões de estarmos em casa? Filho, o que você sabe até o momento sobre coronavírus? Você vai ter compreensão que ele sabe muita coisa. Essa geração está convivendo com um monte de informações. O que nós precisamos ajudá-los a conseguir organizá-las para tornar isso aprendizagem de fato. Começar pelo que eles conhecem, pelo que eles compreendem, saber em que ponto eles estão. E então, sim, instigá-los. Como você se sente com isso? Que sentimento isso gera em você? O fato de estarmos em casa, o fato de talvez você estar impossibilitado de ir visitar os seus avós, ou ainda, que estratégias nós podemos criar para que você consiga suprir essa saudade que você está do vovô ou da vovó. Nossas perguntas estimulam os nossos filhos a despertarem em si
a autorresponsabilidade. Pensarem em estratégias para momentos delicados que viverão hoje e amanhã. Essa sementinha depositada vai gerar frutos mais tarde, onde nossos filhos não aprendem só a obedecer, o que também é importante, mas eles aprendem a pensar sobre. Eles aprendem também a refletir as razões de obedecer a regras. Eles participam da construção de combinados que facilitem a harmonia dentro do lar. Conexão, portanto, aproveitar esses momentos, portanto, como posso fazer? E aí, cada família vai encontrar as suas estratégias. Talvez o que caiba para a minha família, para a minha realidade, essa peça do quebra-cabeça que encaixou perfeitamente, deu tão certo, não sirva para a sua família. Por isso que é importante que a análise possa ser realizada por você pai, por você mãe, por você cuidador, e os resultados serão de vocês. Mas é legal nós podermos compartilhar algumas visões. E aí é interessante pensarmos em estarmos juntos, simplesmente estarmos juntos. Observem, com a situação de quarentena, nós não podemos estar em aglomerações, inclusive aniversários foram cancelados, festas de casamento, churrascos, etc. É realmente para estarmos em família. Já pensaram nisso? Tudo bem, estar juntos. Precisamos estar fazendo sempre alguma coisa? Não. Você já ouviu falar de ócio criativo? As crianças também precisam aprender a lidar com o ócio. Nesse momento tão atribulado, tão agitado, nós temos muita dificuldade de parar, de refletir, de meditar, de se concentrar, de aquietar, de contemplar. E este momento nós podemos exercitar isso. O ócio que permite que a criança simplesmente não tenha nada para fazer. E é nesse momento que ela, ainda pequenina, vai começar a criar. Imaginar uma história, personagens, fazer a imaginação voar sem limites. É o momento em que ela vai perceber as suas mãozinhas, as ranhuras na mão, o peso do seu corpo sobre o ambiente onde ela se encontra, sobre a cadeira em que ela senta. Ela vai perceber como é a estrutura da sua casa, as lâmpadas, a cortina, vai perceber os sons do ambiente. Tudo isso que estou falando para vocês nós chamamos de mindfulness. É o aqui e agora, perceber-se aqui e agora. Isso aquieta a nossa mente. Numa era de ansiedades, isso é importante para nós e é importante para a criança também, né? Então, quanto mais nós estimularmos isso na criança, melhor. E nós podemos fazer isso de inúmeras formas. No consultório, nós treinamos com as crianças diversas estratégias de mindfulness. Por exemplo, o sininho, que faz com que ela perceba os sons do ambiente. Por exemplo, nesse momento, os sons que eu percebo são de um cachorrinho lá fora, latindo, dos meus filhos arrastando uma cadeira, logo aqui perto, o carro passando na rua, perceberam? Tudo isso é importante e simples, não precisa de nenhum brinquedo, nada. Fale sobre os sons que você está ouvindo. Fale sobre aquilo que você está sentindo. Calor, frio. Eu estou sentindo o meu corpo sobre a cadeira. Eu estou sentindo a minha calça apertada no cós. Eu estou sentindo um cheiro de limão. Tudo isso é mindfulness. É você perceber-se no aqui e agora. Você aquieta, você sai das suas inquietudes, você olha para o tempo presente e percebe as ricas oportunidades que estão diante de ti. Vou passar um exercício bem legal para você pai, você mãe, fazer com os seus filhos, de mindfulness também. Você pode construir um barquinho de papel.
isso em origami, muitos de nós sabemos fazer. Se não conseguir o barquinho, pode ser aviãozinho mesmo, ou alguma outra, pegar um brinquedo já pronto, não tem problema. O barquinho é bem legal porque você coloca o barquinho na barriga da criança, todos deitam com o seu barquinho na barriga. E aí você diz, então vamos fazer esse mar, né, que a nossa barriguinha fica bem lento. Então ele respira devagarinho, inspira e expira, e o barquinho vai se movimentando na barriguinha. E então a gente pode dizer, agora o mar está agitado, e a gente faz aquela respiração cachorrinho, e faz o barquinho se movimentar mais rápido até tentar derrubá-lo. Novamente, devagar, o mar está calmo agora, e nisso nós vamos ensinando a criança a respirar, porque a respiração nos ajuda a nos acalmar, a nos concentrar, a melhor agir. Um exercício bem legal que podemos fazer com eles também. Mas ainda falando de conexão, voltemos ao nosso assunto. Além do ócio, que é bem prazeroso, as conversas em família são muito importantes. Estarmos juntos no momento da refeição, ouvirmos uns aos outros, as crianças participam da conversa dos adultos e aprendem com estas conversas. Quando você, pai, ou você, mãe, conversa durante o almoço e diz, olha, hoje no semáforo passou uma moto muito rápida sobre mim, eu quase não vi, eu agi assim, daquela outra forma, o seu filho está aprendendo. Sem percebermos, ele está assimilando aquilo que nós conversamos, aquilo que nós refletimos, que nós vivemos, que nós experienciamos. Falar sobre isso é gerar aprendizagem de coisas que talvez eles não viveram, mas que eles já estão aprendendo. Então, conversar é muito bom, mas não conversar só entre adultos, é levá-los também a participar desse diálogo. E como fazer para que meu filho fale alguma coisa? A resposta dele é sempre sim ou não. Por exemplo, como foi a escola essa semana? Ah, foi legal, né? Como está a tua leitura? Bem. Se ao invés disso nós usarmos perguntas mais abertas, que nós chamamos no coaching de boas perguntas, damos a oportunidade da criança refletir mais antes de responder e decidir. Por exemplo, o que aconteceu de mais engraçado nessa última semana em sala de aula? Qual o assunto que vocês mais trataram na escola? Ou ainda, qual foi o último livro que você leu? Me conte algo interessante sobre ele. Essas perguntas fazem com que a criança precise participar mais da conversa e nós vamos gerando conexão. Por exemplo, podemos fazer um momento de distrações em família, né? Vamos tentar adivinhar a cor preferida de cada um, o alimento que cada um mais gosta e assim por diante. Eu, habitualmente, todos os anos, eu faço um questionário de pergunta para os meus filhos. Desde assim, o que você sabe sobre o que está acontecendo a nível mundial? Desde bem novinhos eu tenho essas respostas gravadas. Qual sua cor preferida? Qual o seu desenho preferido? E elas estão ali em áudio gravado para que eles mais tarde tenham toda essa recordação do nível de conhecimento que eles tinham com aquela idade, de como eles se conduziam, do que eles faziam, e fica uma lembrança tão gostosa, tão prazerosa. Mas não precisa propriamente registrar, nós podemos conversar sobre isso. Né? Qual o alimento que você mais gosta? Que outro alimento é parecido com esse? Qual alimento nós podemos experimentar hoje? E assim por diante. As boas perguntas nos ajudam sobremaneira. Mas ainda falando de conexão, de treinar conversa, de estarmos juntos, melhor do que o brinquedo é a brincadeira. É momento de brincar, não importa a idade. Mas não é aquele brincar só para extrair aprendizados, é aquele brincar para nos divertirmos juntos. Brincando junto com o seu filho, você vai perceber como ele age diante das circunstâncias, você vai perceber as dificuldades que ele enfrenta, você pode gamificar até desafios que vocês estejam enfrentando, como por exemplo a dificuldade de experimentar novos alimentos.
tudo pode se tornar uma rica brincadeira. E quando nós falamos em família, vamos lembrar que a família nos tempos de hoje, nem sempre os papéis são tão definidos como era no passado. No passado nós tínhamos a figura do pai, que trazia os recursos para dentro de casa. Era muito claro o papel dele, de trazer o alimento, de trazer a renda para que a família pudesse sobreviver. E a mãe que cuidava da educação dos filhos e do lar. E hoje a criança está crescendo numa outra perspectiva. Ela vê o pai e a mãe trabalhando fora. Ambos trabalham fora, ambos ajudam dentro de casa, ambos fazem o alimento. Então ela já não tem mais aquela figura distinta do que o pai faz e do que a mãe faz. Ela enxerga a família como um grande time. E a família é uma grande equipe. Quem faz o coach comigo, essa é uma das falas que mais está presente, né? Veja a sua família como uma grande, rica equipe. É claro que na funcionalidade, cada família vai ter o seu jeito de encontrar a forma de estarem funcionais, bem, e outras, talvez naquele formato não daria certo. O que é importante é nós encontrarmos esse nível de funcionalidade e ajudarmos os nossos filhos a despertarem neles a autonomia, a autorresponsabilidade. Olha que momento propício que estamos tendo hoje. Talvez aquilo que há tempos nós queríamos ensinar para os nossos filhos e não conseguíamos, por conta das múltiplas atividades que vínhamos desenvolvendo, agora nós tenhamos tempo. O que o seu filho sabe e o que não sabe fazer? No que ele pode ajudar dentro do lar? Que tal, ao invés de você tem que arrumar isso, você tem que fazer aquilo, nós possamos organizar a rotina de dentro de casa com combinados, gerando neles a autorresponsabilidade de arrumar a cama sem a mãe pedir. Por quê? Porque isso foi construído juntos e pode ser construído com uma simples pergunta: como passaremos esses próximos dias todos aqui em casa como uma grande equipe? E aí nós podemos traçar o nosso plano de ação distinto para cada família. Lembrem-se, não é preciso que as regras sejam algo pesado, difícil de executar. Elas podem ser vividas como uma grande e rica brincadeira. É hora de arrumar a casa, vamos lá! Música, brincadeira, organização, todos como um grande time, yes! Tudo é possível, mas é o nosso momento de refletir que estamos saindo da zona de conforto. Todos estamos em quarentena saindo da zona de conforto. E quem sabe aproveitemos esse momento em que saímos dessa situação do modus operandi, né, do piloto automático, para refletirmos também a nossa forma de educar os nossos filhos, como nos conduzimos diante dos mesmos, quais valores que nós estamos transmitindo. Conexão familiar, contar histórias da nossa infância, ajudá-los a se expressar nas suas emoções, refletir qual seria os benefícios, os ganhos e as perdas de nós trabalharmos ainda com castigos, ou de trabalharmos ainda com prêmios, ou de trabalharmos com consequências. Está em nossas mãos fazer bom uso desse momento, não desconsiderando nada daquilo que é importante hoje, de higiene, de quarentena, de refletirmos sobre o momento, de somarmos em preces e em vibrações por todos, de estendermos as mãos, não propriamente físicas, mas daquilo que nós podemos realizar cada um de nós em apoio ao nosso semelhante. Além de tudo isso, nós temos uma rica oportunidade de exercermos a tarefa de tutelares das nossas crianças. Cada um de nós tem a nossa fé, tem as nossas crenças, cada um de nós tem os nossos valores. É o momento de transmiti-los para os nossos pequeninos também, onde eles encontrarão sustentáculos. A fé é um desses grandes sustentáculos que pode fazer parte da tua família também, em dependência naquilo em que vocês se alicerçam, se estruturam.
mas o senso de pertencimento. Eu faço parte de uma família. Eu tenho uma rede de apoio. Isso é muito importante e pode ser gerado no tempo presente, respeitando a individualidade de cada um, o que nos convida ao exercício da empatia. Lembremos-nos que, além de todas as ferramentas que nós possamos trazer, a prece dentro do lar nos ajudará muito, muitíssimo mesmo. E ainda, para encerrar esse momento, eu gostaria de falar para vocês a respeito do coaching, né? Do coaching para pais e filhos. Tudo isso que eu falei aqui hoje é com base naquilo que a gente estuda para a ferramenta de coaching, que não é terapia, que não é diagnóstico, não é nada disso, que é uma forma de inspirarmos as famílias a encontrarem suas próprias resoluções para seus desafios e fornecer-lhes ferramentas que podem ser úteis para o seu cotidiano, para a superação daqueles momentos difíceis que talvez estejam passando. E o coaching, ele pode ser feito também de forma online. Se alguém tiver interesse, pode entrar em contato conosco. Nós temos os nossos contatos ali no Instagram, Nani Kid Coach, no Facebook Kid Coach Nani. Nós temos um canal no YouTube chamado Nani Kid Coach também, com vários vídeos que vão falar sobre boas perguntas, sobre consequências, regras, etc. E o coaching online, ele se fundamenta nesse fornecimento de ferramentas aos pais. Ele é feito para os pais durante 5 semanas. Esses pais têm o personal coach, que vai acompanhá-los fornecendo-lhes ferramentas como comunicação não violenta, boas perguntas, combinados e regras, missão e valores, a diferença entre castigo, consequência e prêmio e muito mais, né? Estruturando realmente metas, né, vindas da própria família para a resolução dos seus desafios. Eu espero que esse momento tenha sido bem proveitoso para todos e eu espero ter proporcionado reflexões do quanto nós podemos aproveitar um momento difícil para todos nós em vários aspectos, trazendo frutos salutares para a nossa conexão pais e filhos. Fiquem bem. Tchau, tchau.